Em julho de 1943, a costa brasileira estava infestada de submarinos alemães. E foi quando um talentoso aviador da FAB se viu frente a frente contra um condecorado comandante alemão de submarinos. Apesar da vantagem numérica e tecnológica aliada, no começo de 1943 a Batalha do Atlântico estava mostrando sinais claros de que favorecia a Marinha de Guerra alemã, ameaçando estrangular de vez a Grã-Bretanha. Em março de 1943, o sistema de alcateia da Kriegsmarine estava funcionando em seu auge, com a coordenação de ataques sendo executada com extremo sucesso por experientes comandantes de submarino. Uma mudança no funcionamento da máquina Enigma também deixou os decifradores britânicos em Bletchley Park completamente cegos por 10 dias, favorecendo mais uma vez a sorte dos alemães. O resultado foi um verdadeiro massacre, com 82 navios afundados só naquele mês, totalizando quase 500 mil de toneladas, fazendo o governo britânico entrar em pânico e cogitar o fim do sistema de comboios. Mas nos 2 meses seguintes a balança mudaria completamente, trazendo a tragédia para os lobos cinzentos alemães. No mês de abril, apenas 39 navios foram afundados, com a perda de 15 submarinos. E no mês seguinte, conhecido pelos alemães como Maio Negro, a Kriegsmarine perdeu nada menos que 43 submarinos, um quarto da sua força total. Frente a tão desastroso resultado, o almirante Karl Dönitz, comandante da Marinha Alemã, reconheceu: "Acabamos de perder a Batalha do Atlântico." Mas enquanto reconhecia que o cenário do Atlântico Norte havia se tornado extremamente hostil para os seus submarinos, Dönitz colocou seus olhos no Atlântico Sul, onde os vitais suprimentos de borracha brasileira e carne argentina seguiam para os Estados Unidos e a Inglaterra. O Atlântico Sul apresentava um dispositivo de defesa muito menos desenvolvido que o do Norte, e foi lá que o alto comando naval colocou suas esperanças naquela época tão sombria. Mesmo tendo o Brasil iniciado já em maio de 1942 as suas ações ofensivas contra os submarinos do eixo patrulhando a nossa costa, confere bem aqui o que eu estou falando. E tendo os Estados Unidos também instalado sua 4ª frota no litoral brasileiro, os submarinos ainda encontravam por aqui uma área de atividades muito mais tranquila e pontuada de alvos fáceis. Foi assim que partiu para a costa brasileira, entre maio e junho de 1943, um grupo de submarinos com instruções de defenestrar a navegação mercante aliada perto dos seus portos de origem. Partiu de Kiel, no Mar Báltico, em 13 de maio de 1943, o submarino U-199, um novo gigantesco barco do tipo 9D2 oceânico. Projetados para sustentar operações por meses longe das suas bases na Europa, os submarinos do tipo 9D pesavam 1.600 toneladas e tinham 87 metros de comprimento, levando uma tripulação de até 64 homens. Possuía 6 tubos de lançamento de torpedos, 4 na proa e 2 na popa, carregando um complemento de 22 torpedos em cada patrulha. Em seu deck possuía um canhão de 105 mm e uma nefasta surpresa para as aeronaves antissubmarino aliadas que atacavam em voo rasante: 2 canhões antiaéreos de 20 mm de alta cadência de tiro. O U-199 havia sido construído nos estaleiros de Bremen, tendo sua quilha batida em 10 de outubro de 1941 e sendo comissionado na Kriegsmarine em 28 de novembro de 1942. Sendo entregue aos cuidados de um condecorado comandante, o Capitão-Leutnant Hans Werner Krauss. Krauss havia ingressado na Kriegsmarine como cadete em 1934, servindo mais tarde a bordo do cruzador Königsberg, antes de se transferir para a arma submarina em outubro de 1939. Após completar o treinamento, em janeiro de 1940 ele se tornou pupilo do lendário capitão Günther Prien, comandante do U-47, que havia afundado o couraçado britânico Royal Oak no ano anterior. A bordo do U-47 como primeiro oficial, entre março e outubro, Krauss tomou parte em 5 patrulhas com o destemido Prien, executando os procedimentos de ataque que resultaram no afundamento de 19 navios inimigos. Deixando o U-47 em novembro de 1940, Krauss recebeu seu próprio comando, o novo barco do tipo 7B U-83,
no dia 8 de fevereiro de 1941. Após 2 patrulhas no Atlântico, Krauss recebeu ordens de passar a operar no Mediterrâneo em apoio às operações da Regia Marina italiana, contra a navegação britânica que levava suprimentos para Malta e o Egito. O U-83 realizou a perigosa travessia de Gibraltar em 18 de dezembro de 1941, aportando em Messina, na Sicília, de onde passaria a operar na região. As águas claras do Mediterrâneo eram bastante perigosas para os submarinos do eixo, que por toda a extensão do mar estavam em alcance das aeronaves britânicas baseadas na região. Mesmo assim, em junho de 1942, Hans Werner Krauss colocou mais 4 embarcações inimigas para baixo, sendo condecorado com a Cruz do Cavaleiro da Cruz de Ferro no dia 19 daquele mês. No começo de setembro, Krauss foi convocado para a Alemanha, passando o comando do U-83 e rumando para Bremen, onde teve seu talento reconhecido ao receber o comando do novíssimo U-199. Após um período de treinamento e calibragem do novo submarino, Krauss recebeu ordens de rumar para o Atlântico Sul em 13 de maio. Preparando-se para contrapor um possível aumento na presença de submarinos do eixo na costa brasileira, os americanos haviam transferido para Natal, ainda em dezembro de 1942, o esquadrão VP-74, equipado com o Martin PBM Mariner, um bimotor de bombardeio naval. Em abril de 1943, o esquadrão foi movido para a base naval de Aratu, perto de Salvador, na Bahia, e de lá passou a atacar os submarinos operando na área, afundando o U-128 com bombas no dia 17 de maio. Enquanto estavam em Aratu, os americanos também ofereceram treinamento de voo de patrulha marítima para um grupo de novos e entusiasmados pilotos da Força Aérea Brasileira, e entre eles estava um jovem de 23 anos de idade chamado Alberto Martins Torres. Filho de um casal de diplomatas, Torres passou a infância na Alemanha e Turquia, concluindo o ensino médio no Brasil, e como queriam os pais, pretendia se tornar um diplomata. Fluente em 6 idiomas, estudava Direito no Rio de Janeiro em 1941, quando o presidente Getúlio Vargas fundiu as aviações militares do Exército e da Marinha, criando a Força Aérea Brasileira. Mesmo neutro, dada a emergência do estado de guerra mundial, o Brasil precisava inchar seu número de pilotos militares, e aproveitando as oportunidades abertas pela nova proximidade com os Estados Unidos, abriu imediatamente um chamado por voluntários civis. Um dos primeiros voluntários foi justamente Alberto Martins Torres, que ao ver o anúncio não teve dúvidas e abandonou a faculdade de Direito. Enviado aos Estados Unidos em dezembro daquele ano, Torres foi treinado em Randolph Field, Texas, sendo finalmente declarado piloto militar em outubro de 1942. Ele então retornou para o Rio de Janeiro para concluir seu curso preparatório de oficial da reserva, enquanto também servia no primeiro grupo de patrulha, sediado no aeroporto Santos Dumont, que usava o bimotor Lockheed A-28 Hudson e o hidroavião Consolidated PBY-5 Catalina. Após concluir também seu estágio operacional junto ao esquadrão americano na Bahia, Torres tornou-se apto a comandar missões de patrulha e cobertura aérea de comboios, mas naquele momento pouco fazia ideia do papel histórico que viria a desempenhar. Enquanto Torres concluía sua capacitação, Krauss aproximou-se da costa brasileira, passando entre Fernando de Noronha e o Atol das Rocas, ao largo de Natal. Naquele ponto, o submarino foi localizado na superfície por um Hudson americano, mas não houve combate porque a aeronave estava desarmada. Contudo, o alarme foi soado por todo o litoral brasileiro, sinalizando a presença de mais um submarino alemão na área, abrindo um período de intensa atividade como não se via desde o ano anterior. Não havia afundamentos de navios brasileiros desde março, mas no começo de julho, tanto o U-590 do tenente Werner Krüger quanto o U-513 do capitão Friedrich Guggenberger afundaram embarcações nacionais perto do litoral, e o temor de um novo massacre marítimo alarmou as autoridades brasileiras. Chegando à sua zona de operações na costa paulista, o U-199 silenciosamente observou a navegação procurando alvos, emergindo à noite e permanecendo a uma profundidade de 20 metros, acessível ao periscópio durante o dia. Após dias de procura sem sucesso, Krauss chegou a se deslocar para o litoral catarinense, onde dias depois o U-513 de Guggenberger seria afundado, mas acabaria voltando para a costa carioca.
Foi lá que, às 21 horas do dia 3 de julho, o U-199 navegava na superfície quando foi repentinamente localizado pelo poderoso farol de busca de um Mariner do VP-74, pilotado pelo tenente Harold Carey. Apesar de serem pegos de surpresa, os alemães rapidamente reagiram com os canhões antiaéreos do convés, fatalmente atingindo o hidroavião americano, que explodiu num violento choque contra o oceano. Em 22 de julho, o submarino avistou na superfície o pequeno barco de pesca brasileiro Shangri-La, e suspeitando que poderia reportar sua posição, o U-199 o afundou com tiros de canhão 105mm, matando toda a tripulação de 10 homens. 2 dias depois, ao largo do litoral paulista, Krauss avistou o cargueiro inglês Renzada, de 4.160 toneladas. O navio foi atingido bem no meio por um torpedo disparado da popa do U-199, partindo-se ao meio com uma explosão e afundando em 20 minutos. Depois desse retumbante sucesso, Krauss ordenou um recuo para leste, escapando das defesas costeiras do Brasil até que a situação se acalmasse. Somente no dia 29 ele ordenou um retorno às águas territoriais. O capitão havia recebido por rádio da rede de espiões alemães no Rio de Janeiro informações de que um grande comboio partiria da Baía de Guanabara rumo aos Estados Unidos. Krauss resolveu tentar a sorte e atacar o comboio, mesmo entrando na zona de mais intensa patrulha da costa brasileira. Nas primeiras luzes de uma bela manhã de sábado, 31 de julho de 1943, preparou-se para decolar do Rio de Janeiro um recém-adquirido avião PBY-5 Catalina da FAB, que tinha nos comandos o aspirante Alberto Martins Torres. No assento do copiloto estava o tenente José Carlos de Miranda Correia, outro dos promissores aviadores brasileiros da época. Com o sol nascente à sua esquerda, Torres e Miranda decolaram com seu complemento total de munição nas metralhadoras e 4 cargas de profundidade de 150 quilos. Após a decolagem, Torres deitou-se no beliche da fuselagem, deixando Miranda nos controles, levando o Catalina para a zona de patrulha designada sobre Cabo Frio. Neste mesmo tempo, o U-199 foi localizado na superfície a 100 km do litoral do Rio de Janeiro por um Mariner americano e um Lockheed Hudson brasileiro que estava na patrulha, pilotado pelo tenente Sérgio Schnur, que instantaneamente reportou ao comando a posição do inimigo. A aeronave americana iniciou o ataque ao submarino, mas errou o lançamento de suas bombas, abrindo espaço para o ataque do bombardeiro brasileiro. Schnur então iniciou uma curva posicionando o Hudson para atacar o barco alemão, que a esta altura já mirava suas armas antiaéreas contra a aeronave. 2 bombas lançadas pelo Hudson caíram perto do U-199, sem, contanto, atingi-lo em cheio. Não satisfeito, Schnur fez uma segunda passagem sobre o inimigo, abrindo fogo com suas metralhadoras e ferindo seriamente os marinheiros que operavam os canhões antiaéreos, regressando em seguida para o Rio de Janeiro. Pouco depois da mensagem de Schnur chegar à base, o comandante do patrulhamento, o Major José Carl Filho, acionou imediatamente o Catalina de Torres, ordenando uma imediata mudança de curso em direção ao submarino alemão. Com o alerta, Torres reassumiu os comandos do Catalina, recebendo a comunicação por escrito. Atividade submarina inimiga, coordenadas tal e tal. Miranda plotou o ponto na carta e traçou o rumo. Coloquei o avião no piloto automático e no rumo indicado, em regime de cruzeiro forçado, com 2.350 rotações e 35 polegadas de compressão. Eram aproximadamente 8h35 da manhã. Rumo à posição inimiga, os artilheiros brasileiros fizeram rajadas de teste com suas metralhadoras .50 e armaram o intervalômetro de lançamento das cargas de profundidade para uma distância de 20 metros entre cada explosivo, após o primeiro lançamento. Se bem executado o ataque, as cargas explodiriam a 7 metros de profundidade, um alcance fatal para um submarino na superfície ou em mergulho raso. Chegando à área assinalada poucos minutos após as 9 da manhã, e tendo o sol favoravelmente às suas costas, Torres e Miranda divisaram a silhueta negra do submarino alemão perfeitamente alinhado num curso leste-oeste sobre o oceano, seguido por uma comprida trilha de espuma branca. A 600 metros de altitude e tomado pela adrenalina, Torres iniciou um mergulho raso para atacar, com o atento tenente Miranda a seu lado, com as mãos no controle do lançamento de bombas. Baixando para 300 metros, os pilotos brasileiros puderam distinguir perfeitamente as peças de artilharia no convés do U-199,
bem como os detalhes de sua intrincada camuflagem poligonal em tons de cinza. Foi quando, na torre de observação do submarino, Krauss percebeu a aproximação do Catalina, ordenando uma imediata e apertada curva à direita, de modo a proteger o flanco de sua embarcação, ficando assim frente a frente com Torres. Observando a dramática manobra, Torres ainda viu as labaredas de fogo dos canhões antiaéreos de 20 mm que começaram a disparar contra o seu lento Catalina. O piloto ordenou que as 3 metralhadoras abrissem fogo contra o submarino, para dificultar a pontaria da antiaérea, e a apenas 100 metros de altitude, em perfeito alinhamento com o barco abaixo, Miranda Correia disparou as bombas justo quando passavam por cima. A primeira bomba caiu junto à proa, uma segunda à meia nau e a terceira ao lado da popa, gerando 3 grandes círculos de espuma branca na água, um lançamento perfeito. Enquanto as cargas afundavam, Torres baixou o avião para 50 metros, colado nas ondas para evitar a reação antiaérea, e fazendo uma apertada curva à direita, momento em que Miranda olhou para trás e viu o U-199 saltar da água devido às 3 magníficas explosões. Com o submarino já afundando lentamente, Torres fez uma segunda passagem, lançando sua 4ª e última carga de profundidade, que explodiu perto da popa do Lobo Cinzento. O entusiasmo percorreu a orgulhosa tripulação brasileira, que havia acabado de levar ao inimigo a vingança do país pelos afundamentos que o arrastara para a guerra. Emocionados, enviaram por rádio o sinal SSSS, significando Sighted Submarine Sank Same, ou submarino avistado e afundado. Tendo avistado alguns sobreviventes na água, o Catalina, juntamente com o mariner americano que observou e registrou toda a ação, lançou na água 3 botes salva-vidas e acompanhou os sobreviventes na água por 2 horas, até a chegada do navio de apoio americano USS Barnegat, que recolheu os sobreviventes do oceano. Dos 61 tripulantes, apenas 12 haviam sobrevivido ao ataque, sendo basicamente os que estavam na torre e no convés. Eram 4 praças e 4 oficiais, incluindo o capitão Hans Werner Krauss. Os sobreviventes foram levados para o campo de prisioneiros do Recife, o único do Brasil, e posteriormente foram transferidos para os Estados Unidos. Lá, enquanto cativo do campo Papago Park, perto de Phoenix, no Arizona, Krauss associou-se ao capitão Friedrich Guggenberger, que também havia sido resgatado na costa brasileira, e junto com outros 23 prisioneiros, empreenderam a espetacular Grande Fuga de Papago na noite de 23 para 24 de dezembro de 1944. Ficou curioso com a versão alemã de Fugindo do Inferno? Então dá 15 mil likes nesse vídeo que eu conto para vocês como foi. Krauss foi recapturado em 2 de janeiro de 1945 a cerca de 40 quilômetros de Phoenix, enquanto fugia em direção ao México. Após o fim da guerra, ele foi transferido para uma prisão na Alemanha e em 22 de maio de 1946 foi posto em liberdade. Hans Werner Krauss faleceu aos 74 anos de idade em 25 de maio de 1990. Alberto Martins Torres retornou para uma recepção de heróis no Rio de Janeiro, com a missão ganhando as manchetes nacionais. Os tripulantes foram agraciados com a Medalha do Mérito Aeronáutico pelo ministro da Aeronáutica Salgado Filho, e Torres recebeu dos americanos pelo feito a Distinguished Flying Cross. No ano seguinte, Torres e Miranda seguiriam para o combate na Europa junto ao Sentapua, onde Alberto Martins Torres se tornaria o piloto brasileiro recordista de missões de combate, tendo cumprido 100 delas. Mas essa história você confere um outro dia. E aí, gostou desse vídeo? Então colabora com a gente lá no Apoia-se e ajude a manter a Sala de Guerra. Sua colaboração é muito importante para o canal. Eu já vou agradecendo a todo mundo que está ajudando, em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você quiser comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, o link deles vai ficando bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve no canal e badala o sininho, para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.